Opa, você tá aqui. Bora falar agora sobre as regras dos anúncios no Facebook. É muito importante que a gente siga essas regras no Facebook, como eu disse na primeira aula, para que a gente não corra o risco de ter problemas com o Facebook. E essas regras servem para vários tipos de anúncios, tanto para vídeo quanto para imagem. Agora, a principal regra que vocês gostam muito, principalmente nós dentistas que adoramos mostrar os resultados, mas o Facebook ele não tolera antes e depois. Tá bom? Então não adianta você querer impulsionar uma imagem de antes e depois que ele não gosta, certo? Relacionado com antes e depois, basicamente o que ele não gosta são partes de corpo. Então por que eu tô falando isso? Como a gente tá numa época de muitos cursos de harmonização orofacial, botox na testa, nos pés de galinha, então pode ser que você tente fazer anúncio com alguma dessas regiões do corpo. E aí o Facebook pode ser que ele não aceite. Uma outra regra tem a ver com o excesso de texto. O que o Facebook recomenda é que você use 20% daquela imagem para colocar o texto. Então 20% do espaço daquela imagem, daquele criativo, seja de texto, ou seja, um pouquinho de texto, não pode ser muito. Quando a gente coloca um anúncio gritando de texto, isso compromete a usabilidade dos usuários na plataforma do Facebook e no Instagram, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas querem estar nas redes sociais para se entreterem, verem coisas legais. Se ele autorizar, por exemplo, vamos supor que ele comece a autorizar anúncios com excesso de texto. O que vai acontecer? A plataforma vai ficar chata e as pessoas não vão mais querer utilizar. Então, 20% de texto é uma forma de camuflar o nosso anúncio entre os posts aí que estão rolando no feed. Inclusive, existe um site para você testar se a sua imagem, se o seu post está com excesso de texto, tá? E se ele vai ser aprovado ou não pelo Facebook. Se você digitar no Google Facebook Text Overlay, você provavelmente já vai dar, a primeira opção que vai estar lá vai ser o site. Aí você tem a possibilidade de colocar o seu criativo, a sua imagem que você quer usar no anúncio, lá para testar, para ver quanto de texto tem lá, se é muito, se é pouco, enfim, ele vai te dizer. Uma outra coisa que não pode é falar sobre marcas de medicamentos, nomes de medicamentos. Pode ser que um nome ou outro passe, mas normalmente ele não gosta, tá? Ele não quer que você promova medicamentos. Agora, uma outra regra também tem a ver com títulos invasivos ou títulos que fazem, te dão a certeza de que aquele tratamento vai funcionar, por exemplo. Né? São alguns títulos apelativos, por exemplo, conheça o melhor aparelho do mundo, ou, por exemplo, você por um acaso já fez isso e isso, porque hoje em dia eu tenho visto muito, tenho essa experiência de ver que alguns títulos com você no início e uma pergunta no final, o Facebook tem entendido que esse título é um pouco invasivo. Eu não sei porquê, mas se você tomar esse cuidado também, é óbvio que vai dar tudo certo, tá bom? Então essas foram as regras. Inclusive eu tenho um e-book para você aprender a criar headlines, que são os títulos dos vídeos, usando gatilhos mentais, tá? E se esse vídeo chegar a 500 visualizações, compartilha com seu colega, eu vou dar para todo mundo que comentar nesse vídeo também esse e-book, tá bom? Então se você ainda não tem esse e-book, fala pra mim. Eu não tenho e eu quero o e-book, e aí compartilha com os amigos que se chegar às 500 visualizações, eu vou liberar esse e-book para vocês aprenderem a fazer os anúncios usando títulos persuasivos, usando gatilhos mentais. E aí não tem erro, galera. Funciona, tá bom? Então essa foi a nossa segunda aula sobre as regras para anunciar no Facebook. Tenha paciência que logo a gente vai chegar no tutorial para a gente fazer um anúncio, tá? Essas etapas são importantes porque se você pular para a aula onde eu já ensino como faz um anúncio, provavelmente você pode deixar de cumprir alguma dessas regras e aí o seu anúncio não vai ser aceito, aí vocês vão chegar até mim e vão falar: meu, eu fiz do jeito que você ensinou, mas meu anúncio não foi aceito, tá? Mas se por acaso ele não for aceito, é lógico que eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim. Então é isso. Um grande beijo para vocês e até mais. Te vejo na próxima aula.